Reflexão, a Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e vou ministrar a você a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 20, versículos 19 a 22. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O texto que acabamos de ler está inserido no capítulo 20 do Evangelho de João, precisamente o capítulo que fala da ressurreição de Jesus. Depois de Jesus ter aparecido a Maria Madalena, diz a Bíblia que Jesus apareceu também ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, enquanto os discípulos encontravam-se a portas fechadas, pois estavam com medo dos judeus. Jesus se colocou no meio deles e disse 2 vezes esta palavra, esta expressão maravilhosa: paz seja convosco. Bem, a presença de Jesus, a presença do Cristo vivo é maravilhosa, é extraordinária. Olhando para o texto, podemos extrair as seguintes lições. A presença do Cristo vivo é uma resposta ao medo dos discípulos. O versículo 19 diz que as portas estavam fechadas, pois os discípulos estavam com medo dos judeus. Mas Jesus foi ao encontro deles. A presença de Jesus tira o medo. A presença de Jesus expulsa, repele, repreende o medo. Jesus sabe que os seus discípulos sentem medo. Jesus sabe, o Cristo vivo sabe, que os seus discípulos são limitados. O Cristo vivo, que está vivo hoje e eternamente, sabe que os seus discípulos que vivem o século 21, que estão vivendo os dias contemporâneos no século 21, estão sentindo medo. Medo do futuro, medo de um colapso econômico, medo de um colapso social, medo de um caos político, medo da enfermidade que apavora as nações do mundo. Os discípulos de Jesus ainda sentem medo, porque são humanos, são limitados. Mas Cristo está vivo. A presença do Cristo vivo repele o medo. A presença do Cristo vivo repreende o medo. A presença do Cristo vivo muda as circunstâncias. A presença do Cristo vivo deixa os discípulos encorajados, felizes e motivados para continuar a jornada. Mas este mesmo versículo nos ensina que a presença do Cristo vivo traz paz. Jesus declarou: paz seja convosco.
Paz seja convosco. Mas a presença do Cristo vivo deve ser centralizada em nossa vida. É o que o versículo ensina. Jesus chegou e pôs-se no meio dos discípulos. A presença de Jesus deve ser central no nosso viver, central na nossa história, central na nossa vida profissional, estudantil, na devoção, na vida conjugal, em qualquer aspecto. A vida de um cristão deve centralizar a presença do Cristo vivo. O discípulo de Jesus deve colocar Jesus no centro de todas as coisas. Mas a outra lição que esse texto nos ensina é que a presença do Cristo vivo traz alegria, pois está escrito no versículo 20 que os discípulos alegraram-se quando Jesus mostrou as mãos e o lado que havia sido furado, rasgado. Eles alegraram-se por verem que de fato era o Senhor, o Cristo vivo, ressuscitado, aquele que triunfou sobre a morte. Então eles alegraram-se. A presença do Cristo vivo traz alegria para os discípulos em pleno século XXI. Você é discípulo de Jesus? Alegre-se, porque Ele está vivo, Ele tem o controle, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E por último, a presença do Cristo vivo impulsiona missões. Jesus disse: como o Pai me enviou, eu também vos envio. A presença do Cristo vivo é extraordinária. Em primeiro lugar, a sua presença é uma resposta ao medo. Em segundo lugar, a presença do Cristo vivo deve ser central em nossa vida. Em terceiro lugar, a presença do Cristo vivo traz paz. Paz no meio da tormenta. Paz no meio da pandemia, no meio da crise, no meio da tempestade. Em quarto lugar, a presença do Cristo vivo traz alegria. Traz alegria. Em quinto lugar, a presença do Cristo vivo impulsiona missões. E em sexto lugar, que de fato é o último, garante o agir do Espírito Santo. A presença do Cristo vivo garante o agir do Espírito Santo, pois Jesus soprou sobre os discípulos e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus deu uma pequena amostra daquilo que aconteceria no grande dia de Pentecoste, naquele fenômeno extraordinário. Jesus está vivo hoje. Alegre-se, seja vencedor, porque a presença do Cristo vivo muda as circunstâncias. A presença do Cristo vivo muda as circunstâncias. Que o Senhor te abençoe, agora e sempre. Amém.